conseguiu fazer, quer dizer, com esses partidos de direita nos seus 2 mandatos, e mesmo nesse terceiro mandato, tem que ser reconhecido, né? Quer dizer, porque são partidos de direita, então isso aqui é a coisa. E também é o seguinte, quer dizer, correndo o risco de acusação, porque, no fundo, quer dizer, quando se coloca essa turma para dentro do governo, né, sempre tem o risco da corrupção também, né? Porque esses partidos de direita são viciados em corrupção também, né, Daphne? Exatamente. É um perigo e eu acho que o governo tem que começar, né, o Lula tem que começar a pensar uma nova estratégia. Essa estratégia está sendo muito complicada, é sobre isso que eu vou falar com o Breno hoje. Agora, não podia deixar de comentar com você, né, Léo? Que fracasso, que flopada esse ato do Bolsonaro. Aqui nas Laranjeiras tinha mais gente assistindo o jogo do Flamengo do que ele conseguiu reunir lá nos bares, né, aqui nas ruas, do que ele conseguiu reunir lá na Avenida Paulista. O pessoal estava muito mais engajado em assistir o Flamengo do que os bolsonaristas lá a ouvir o que esse pessoal do extrema-direita tem a dizer. Breno chegou, Léo. Vou embarcar, inclusive teve um picareta lá, um tal de Sóstenes, né, que disse que não, flopou porque o jogo do Flamengo. Então todo mundo era flamenguista, né? Todo mundo, aqueles 40 mil estavam lá assistindo o Flamengo. Bom dia, Breno Altman, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Ó, Breno, você sempre falou aqui, quer dizer que não podemos subestimar a força do bolsonarismo nas ruas. Acho que pela primeira vez aí o negócio realmente está minguante, né? Quer dizer, então, não sei se você concorda. Como é que você viu o dia de ontem? A gente estava falando disso aqui. Não, nitidamente foi um ato fracassado, né? Agora, na minha opinião, ele revela mais a inviabilização progressiva de uma possível candidatura do Bolsonaro para 26 do que fraqueza do bolsonarismo. Ou seja, as pessoas sabem que o Bolsonaro não será candidato e a insistência dele em se manter candidato já não anima mais sua base social. Pode ser. Eu acho que é esse o elemento central, porque as pessoas só vão para as ruas quando elas veem chance de ganhar. As pessoas não vão para a rua pura e simplesmente por indignação ou por protesto, pelo menos não de forma sequencial. Podem ir em uma ou outra manifestação, mas se as pessoas se dão conta que aquilo que elas reivindicam não pode ser alcançado, elas vão desistindo. E a reivindicação de Bolsonaro não ser processado, punido e preso, essa reivindicação todo mundo se dá conta que ela não será atendida. Bolsonaro está sendo processado, será punido e será preso, porque, entre outros motivos, além de vastas provas, isso é de interesse da maioria das classes dominantes do Brasil. Então, isso leva as pessoas a desistirem de se mobilizar. Não quer dizer que o Bolsonaro esteja perdendo apoio político-eleitoral, basta olhar para as pesquisas. Quer dizer que a sua base está se desanimando com a perspectiva, com a reivindicação que está colocada. Isso coloca o Bolsonaro cada vez mais diante de um dilema. A manutenção da liderança dele depende dele se sacrificar, ou seja, dele dizer: eu não sei que não serei candidato, o meu candidato será outro, e criar uma nova perspectiva, que é a perspectiva de derrotar Lula com outro nome que não o dele. Mas a direita ainda resiste ao Tarcísio. Passo aí para vocês, gente. Bom dia, boa semana. Vamos em frente. Abraço. Abraço, Léo. A gente vai falar sobre o Tarcísio, né, nesse cenário, claro, mas queria saber, teve um internauta aqui, bom, vários internautas estão falando dos skatistas, né? Não sei se você viu a manifestação dos skatistas, pessoal falando, tem que chamar a juventude para a rua, a juventude quer lutar. Como é que você avalia os skatistas lá vaiando e, enfim, mandando o Bolsonaro para aquele lugar? Achei ótimo. Isso aqui foi uma demonstração, uma novidade. Lembremos, em 2019, 2020, a novidade foram as torcidas organizadas, lembra, Daphne? Das manifestações, às vezes até em plena pandemia. E agora a novidade ontem foram os skatistas, né? E os skatistas, eles têm uma proteção diante de uma possível ira dos bolsonaristas, que é o seu instrumento de mobilidade, né? Você viu que os skates na mão, eles funcionam como autodefesa. Ou seja, bolsonaristas fiquem na sua, porque nós temos como
nos defender. Acho que foi uma iniciativa importante, elogiável, uma novidade, e revela que é possível mobilizar a sociedade contra o bolsonarismo. O bolsonarismo, há anos, Daphne, praticamente controla as ruas, tem maioria nas ruas. Eu calcularia que há 4 ou 5 anos o bolsonarismo tem maioria nas ruas, com exceção da campanha eleitoral de 22, quando a esquerda conseguiu dividir as ruas e vencer aquele pleito. Esse episódio dos skatistas mostra isso. É possível disputar as ruas. Tem forças vivas dispostas a disputar as ruas com a extrema-direita, né? Então, eu vejo com muito bons olhos. Acho que foi um elemento no fracasso do ato bolsonarista de ontem muito, muito importante. Perfeito. Queria agradecer aqui a Aldeni Jardim, que renovou o status como membro aqui. Então, obrigada mais uma vez pelo apoio. O Ney Hogg está lançando aqui o Atus para senador ou, no mínimo, federal, por favor. Vamos ver se o Léo... Acho difícil, mas vamos lá. Vamos torcer também. E deixa eu botar uma matéria que está aqui na nossa primeira página, que é essa daqui: ministros do STF veem desespero em ato flopado do Bolsonaro na Paulista. Manifestações esvaziadas são interpretadas como sinal de enfraquecimento político às vésperas do julgamento do núcleo golpista no STF. Você acha... né? É porque o Léo deixou aqui, eu não consegui compartilhar, o Léo deixou o dele compartilhado, eu não consegui compartilhar o meu. Mas eu li aqui o título, né, dessa interpretação dos ministros do STF, queria saber a sua opinião, né? Você já falou um pouco do que significa esse ato flopado, mas em relação ao STF e ao julgamento, como é que você vê se isso influi ou não, ou se é consequência? Não, eu acredito que um ato fraco do bolsonarismo repercute em menor pressão sobre o STF. Não. Com menor pressão sobre o STF, o carro segue seu rumo, e o rumo do STF é condenar e prender Bolsonaro. Eu vou dizer o que eu tenho dito outras vezes, Daphne, são bastante robustas, até onde meus olhos alcançam, as provas que envolvem Bolsonaro com as tentativas golpistas entre 22 e 23. Agora, ainda que não existissem essas provas, o STF iria condená-lo. Uhum. Porque há uma decisão política da maioria da elite do país. Bolsonaro tem que sair do jogo para a direita poder se reorganizar. E sobre essa decisão política da maioria do país, do Bolsonaro sair do cenário, e quem entra muito forte no cenário, obviamente, é o Tarcísio de Freitas, né? Como é que você vê o comportamento do Tarcísio, né? Enfim, e a participação dele, né? O respaldo também da grande mídia em relação à figura do Tarcísio, as normalizações dos absurdos, né? Essas pesquisas que vêm aparecendo aí sucessivamente, buscando consolidar o Tarcísio como o adversário viável e desconstruir o Lula. Queria que você falasse um pouquinho dele agora nesse cenário dessa flopada de ontem. Olha, todos os fatores para a candidatura Tarcísio já estão amadurecendo. Só resta o apoio do Bolsonaro, é o último fator que resta. E, claro, a disposição de Tarcísio em enfrentar o Lula nas eleições, o que também ainda não está claro que ele correrá esse risco. Mas os demais fatores já estão amadurecendo. Você tem claramente uma opinião dos grandes meios de comunicação, como você já citou, favorável ao Tarcísio. Os partidos de direita e centro-direita nitidamente se alinham a essa opção. Basta ver a votação do IOF, a derrota do presidente Lula, do governo Lula, na votação do IOF, representa um realinhamento dos partidos de direita e centro-direita no rumo da candidatura do Tarcísio. Há uma reunificação dos partidos de direita e centro-direita contra o PT e o governo Lula. Então, as forças políticas conservadoras elas já vão se amalgamando, já vão se juntando para enfrentar o PT.
já não há mais a frente ampla anti-Bolsonaro. O que está se construindo é a frente ampla anti-Lula, a frente ampla conservadora anti-Lula. O que falta para a consolidação dessa frente ampla conservadora ao redor de Tarcísio? Que o Bolsonaro desista de esticar a corda, que o Bolsonaro diga, ok, eu vou apoiar Tarcísio de Freitas, vamos nos unir todos para derrotar o PT, e depois de derrotar o PT, o Tarcísio como presidente e o novo Congresso me anistiam. Falta este passo do Bolsonaro. E a direita se unificará ao redor da candidatura de Tarcísio de Freitas. Essa é a tendência principal, Daphne, na conjuntura, é a construção de uma ampla frente conservadora ao redor de Tarcísio de Freitas. Se caminha para isso celeremente, o que obriga o governo a mudar de tática. O governo está mudando de tática, o governo está abandonando a tática da frente ampla. Abandonando talvez de uma maneira um pouco atrapalhada, um pouco confusa, mas o governo é obrigado a mudar de tática. Quando o governo coloca no centro da sua tática a disputa contra o Congresso, o que o governo está fazendo é reconstruir uma outra coalizão, uma coalizão pela esquerda, tentando construir uma coalizão pela esquerda, que não será fácil. Você acha que houve um erro de cálculo do governo que subestimou ali o Centrão? Eu não tenho nenhuma dúvida. As ilusões são absurdas, são primárias. Né? Ilusões com os partidos da direita e centro-direita, ilusões com Hugo Mota, ilusões com Alcolumbre. São ilusões que são produto de uma tática que serviu para vencer as eleições, mas que revelava claramente seus problemas para governar, que é a tática da Frente Ampla. A tática da Frente Ampla, que é... O que é a Frente Ampla? É você constituir com partidos de direita uma coalizão contra o Bolsonaro. Ao você constituir uma coalizão com partidos de direita, você desloca o programa do governo para a direita. Você desloca o programa do governo para uma posição aceitável pelos partidos de direita e centro-direita. Ao fazê-lo, você pode até ter a ilusão de que construiu maioria no parlamento, mas, na prática, você vai construindo maioria em favor de posições que sua própria base já não vem como posições de esquerda. E aquela base que votou pela esquerda, ela vai começando a ficar insatisfeita. E aí você tem a queda de popularidade do governo. A base se sente traída, na verdade, né? Eu estou com uma matéria, claro. Tá? Então você começa a ter uma decomposição da popularidade do governo, mesmo quando os números da economia são bons. Veja, os números da economia são bastante razoáveis, Daphne. Crescimento do país ao redor de 3% nos 2 primeiros anos, isso deve ficar um pouco abaixo em 2025, mas a média dos 3 primeiros anos do governo Lula vai estar ali por volta de 3%. O desemprego continua caindo, o desemprego está ali em 6,2% a 6,4%, é uma taxa bastante baixa, é a menor taxa em mais de 10 anos. A renda do trabalhador continua a subir, embora de maneira tímida, mas ela continua a subir. Então, são números bons da economia. No entanto, a expectativa da base do presidente Lula e do PT, a expectativa era maior, a expectativa era de mudanças profundas, a expectativa é que nós vivêssemos um clima, por exemplo, como aquele do segundo mandato do presidente Lula, um clima de desenvolvimento e de expansão acelerada dos direitos, da educação, da saúde, da ciência. E esse clima não se estabelece porque o elemento central do pacto do governo, o elemento central do pacto da Frente Ampla é a austeridade fiscal. É a aceitação de um dos pilares do lado de lá, ou seja, de que o governo conteria seus gastos públicos como princípio da sua política econômica. Se o governo contém seus gastos, como prevê o arcabouço fiscal, e o arcabouço fiscal tem uma deformação estrutural que vai fazendo com que esse grau de contenção seja cada vez maior, mesmo quando crescem as receitas, o que você tem é uma incapacidade de expandir direitos e serviços públicos na velocidade e na profundidade que a maioria da população esperava. Então, o governo
construiu dessa maneira a tática da Frente Ampla, se iludiu mais uma vez. A gente tem até que um dia analisar a razão pela qual a ilusão é uma mercadoria tão farta nos estoques petistas, né? Precisa Olha, entender. é porque eu estou aqui sem conseguir compartilhar as matérias, mas a gente está com uma matéria aqui no site. PT vê sabotagem de Alcolumbre e Mota e tentativa de enfraquecer Lula para 2026. Leia as manchetes de 3 semanas atrás, e as manchetes eram de elogios ao Alcolumbre e Mota. Né? Ou seja, há um problema analítico quando um partido, quando dirigentes partidários cometem sucessivamente erros de ilusão. Tem que compreender por que isso acontece. Né? Porque não é crível isso. Né? Ou seja, se a gente analisar a quantidade de ilusões do PT, do presidente Lula, nos últimos 10 ou 15 anos, ela é enorme. Não é? Personagens nos quais se colocava as fichas e depois, nossa, ele nos traiu. Não, ele não traiu, ele sempre foi isso. Hugo Mota sempre foi isso, Alcolumbre sempre foi isso. Não há traição nenhuma. O problema está na máquina de ilusões que está instalada na esquerda brasileira. Uma máquina de ilusões. Tá? Provocada, na minha opinião, por vários fatores, mas é evidente que há ilusões. Agora, essa Frente Ampla está vazando, ela está sangrando, porque esses partidos de direita e centro-direita se deslocam para uma aliança com a extrema-direita, para uma aliança com o bolsonarismo. Então, que o governo vai fazer? E aí você tem uma disputa no interior do governo e do PT a respeito do que fazer. Como a gente pode acompanhar, por exemplo, pela entrevista dos 4 candidatos a presidente do PT no jornal O Globo nesse fim de semana. Diante dessa situação de crise da Frente Ampla, de colapso da Frente Ampla, há um setor representado fundamentalmente pelo Edinho Silva, que é o candidato da corrente majoritária à presidência do PT, o candidato da CNB, Construindo o Novo Brasil, que é a corrente principal do PT, que é a corrente na qual está o presidente Lula, Jacques Wagner, Rui Costa, Zé Dirceu e assim por diante. Edinho Silva propõe reconstruir a Frente Ampla com os partidos de direita e centro-direita, que este deve ser o centro da tática, recompor a aliança com esses setores. Essa posição ficou muito clara na entrevista para o Globo. Há uma outra posição, cujos principais vocalizadores são Rui Falcão e Walter Pomar, nas entrevistas, que é a tática da Frente Ampla fracassou, é necessária uma tática de unidade popular, como se diz no linguajar da esquerda, ou seja, uma tática baseada na frente de esquerda e na mobilização do povo, confrontando não só a extrema-direita, mas também os neoliberais, ou seja, esses partidos de direita e centro-direita. Né? Que aí vem, vamos dizer, é uma política de buscar apoio no povo para tentar resolver o problema de uma correlação política desfavorável no parlamento. São 2 táticas diferentes em função dessa crise. Tá? São 2 táticas diferentes. É isso que vai estar em jogo na eleição do PT agora, dia 6 de julho. Qual das 2 táticas o PT vai escolher? Ou, pelo menos, qual representante de qual tática o PT irá escolher no próximo Você acha que pode ter alguma surpresa? Porque o Edinho é o candidato majoritário, digamos assim, né? Você acha que pode ter alguma surpresa? Pode ter segundo turno, né? Olha, já houve na história do PT várias surpresas a esse respeito, né? Previsões fracassadas sobre o resultado eleitoral. A mais épica de todas essas surpresas, Daphne, ela aconteceu em 1993. Em 1993, o núcleo dirigente do PT defendia parlamentarismo. Lembremos que naquele ano de 1993 estava convocado pela Constituição assinada em 1988, estava convocado um plebiscito nacional para o país decidir se queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, né? Então, havia um plebiscito nacional, um plebiscito que o povo iria votar para escolher esses 2 elementos do sistema de governo.
o núcleo dirigente do PT, Lula, Zé Dirceu, Genuíno, Aloysio Mercadante, todos defendiam o parlamentarismo. E a previsão é de que a vitória do parlamentarismo no interior do PT seria massacrante. De fato, teve um resultado massacrante, Daphne, inverso. O presidencialismo venceu. A militância do PT derrotou sua direção. E derrotou por uma ampla margem, impedindo que o PT cometesse, naquele momento, um verdadeiro suicídio político. E impedindo que o país fosse empurrado precipício abaixo, caso o parlamentarismo viesse a ser aprovado. Então, foi uma surpresa naquele momento. Pode acontecer uma surpresa agora para o dia 6 de julho, na eleição das direções do PT? Pode acontecer uma surpresa. Eu gostaria muito que houvesse um segundo turno, para o debate ser ainda mais claro a respeito dos rumos do PT. Eu gostaria de ver um segundo turno, que certamente seria disputado por Edinho Silva, provavelmente contra Rui Falcão, ou gostaria de ver um segundo turno, enfim, um segundo turno entre Edinho Silva e Rui Falcão permitiria explicitar as divergências, explicitar o debate sobre tática e estratégia no interior do PT, com muito maior destaque, com muito maior repercussão. Eu acho que seria muito bom para o PT. E isso vai acontecer se os filiados do PT votarem em quaisquer outros candidatos que não Edinho Silva, né? Porque qualquer voto no Romênio Pereira, qualquer voto no Walter Pomar, qualquer voto no Rui Falcão, ajuda a eleição interna do PT a ir para o segundo turno. Tá? E acredito que seria muito importante que essa eleição fosse o segundo turno, porque o PT está numa situação muito delicada. O PT tem que analisar o que aconteceu com a tática da Frente Ampla e tem que rediscutir sua tática. A tática da Frente Ampla, na minha opinião, fracassou. Ela entrou em colapso. E a votação no Congresso é uma expressão desse colapso. Agora, ainda há muita tibieza, muita hesitação no governo sobre o que fazer. Daphne, os deputados de partidos que detêm 14 ministérios do governo derrotaram o governo e nada aconteceu com esses ministros. Eles continuaram ministros. É uma coisa estranha, porque você oferece ministros para um partido com o qual você tem pouca ou nenhuma identidade programática para que esses partidos votem com o governo. O governo Lula, nesse momento, apresenta uma estatística delicadíssima. É o momento em toda a história pós-redemocratização em que o governo tem menos apoio no parlamento. Então, para que manter esses ministérios dos partidos de direita e centro-direita? Porque imediatamente, ao menos aqueles ministros vinculados a partidos que votaram coletivamente contra o IOF, por que não foram demitidos esses ministros do PP e do União Brasil? Pelo menos esses. Né? O governo tem muita hesitação sobre o que fazer. O governo emite sinais contraditórios, preserva os ministros dos partidos de direita e centro-direita, mas, por outro lado, o PSOL, o MTST, liderado pelo Boulos, vão apresentar, com apoio do PT, vai se armando uma manifestação no dia 10 de julho, que é uma manifestação cuja palavra de ordem que vem correndo por aí é Congresso Inimigo do Povo. Sim. Não é contraditório uma coisa e a outra? Pois Você mantém os ministros dos partidos que votaram contra o governo e convoca uma manifestação contra um Congresso cuja maioria é desses partidos? Então, essa confusão tática, essa hibridez tática, ela não vai levar a bons caminhos, né? Ela não vai levar a bons caminhos. O governo tem que resolver problemas e tem que definir uma tática. Por isso que eu acho que um segundo turno na disputa interna do PT, o PT tem um peso muito relevante nos caminhos políticos da esquerda brasileira e do próprio governo. Um segundo turno entre Edinho Silva e Rui Falcão seria muito importante
para debater a tática, porque a tática da Frente Ampla, repito, ela está entrando em colapso. Ela está entrando em colapso. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui um pouco dos nossos internautas. Obrigada aqui a Mimi. Se perdermos o fascismo, imporá a ditadura e destruirá a esquerda. O Gilberto Geraldi. Lula atua como o velho marinheiro que, durante o nevoeiro, leva o barco devagar. Os eleitores elegeram esse nevoeiro e Lula tem feito seu melhor, diz aqui o Gilberto. E o Marcelo Guerrão. Prefiro perder, mas ter uma esquerda forte do que ter uma aliança com as elites do atraso. Assim garantirmos um futuro promissor. A Pet, obrigada aqui pelo super sticker. Eu acho que eu já li todo. Gente, vamos deixando o like aí, compartilhando essa live. Sobre essa questão, você até comentou sobre o parlamentarismo, né? No passado, né? Você acha que o Congresso se transformou? A gente poderia dizer que o Congresso se transformou em poder executivo de fato? O senhor concorda com a tese, então, que o legislativo pegou para si a prerrogativa da execução orçamentária? Quer dizer, tem jeito ainda? Se esse governo muda de tática, a gente pode, então, digamos assim, voltar a comandar ou vai só, digamos assim, tensionar, né? Olha, Daphne, eu acho o seguinte, que nós estamos numa encruzilhada. Essa é a definição que eu daria da atual situação, numa encruzilhada. O que a gente faz quando uma tática fracassa? A gente tem que debater o que está acontecendo. E nós temos que trocar a tática. A derrota do governo na votação do IOF, ela é reveladora disso. A tática da Frente Ampla está colapsando. Esses partidos de direita e centro-direita não apenas derrotaram o IOF, como eles irão se deslocar, os sinais já são abundantes, esses partidos irão se deslocar para uma aliança com Tarcísio de Freitas. Sim. Isso está absolutamente claro. E esses partidos estão dentro do governo. O retrato do fracasso da tática da Frente Ampla é você ter ministros desses partidos que não só derrotaram o governo na votação do IOF, como acenam para apoiar o candidato de oposição. Então, qual é o sentido desses ministros no governo? Se eles não servem nem para garantir apoio parlamentar, nem para construir uma candidatura, nem para construir a candidatura à reeleição do presidente Lula. Então, há uma crise dessa tática. Isso tem que ser assumido no debate público. Sobre isso, teve aí uma campanha, né, do PT sobre a proposta de reforma do imposto de renda, e aí a federação que une União Brasil Progressista, União Progressista, né, publicou um vídeo nas redes sociais com críticas ao tamanho do Estado, né? Eu queria que é justamente essa questão dúbia que você fala, né? Compõe o governo e faz uma campanha em resposta à campanha do governo fez, né? Está aqui, a gente tem matéria. Partidos de direita que integram base aliada de Lula fazem campanha contra a tributação dos super ricos, né? Você acha, né, que essa campanha, primeiro, é sinal de que a campanha do governo já funcionou de alguma forma? A opinião pública, de alguma forma, entendeu ali, houve uma mudança de comunicação com o povo, né? E se faz sentido, né? Esses partidos de direita que integram a base aliada tá fazendo campanha contra o que o governo está propondo justamente, né? Olha, Daphne, eu acho que está em curso uma ofensiva conservadora. A oposição de direita analisa que o governo está numa situação frágil e que o governo deve ser golpeado o mais duramente possível nesse momento, incluindo naquelas medidas que poderiam alavancar a recuperação da popularidade do governo. Vejam, e repito, você já destacou isso também, União Brasil e Progressistas têm ministros no governo Lula e continuam a ter ministros no governo Lula. Esses ministros não foram demitidos. Isso é uma demonstração de fraqueza, e diante da fraqueza, a oposição de direita sente cheiro de sangue e vai para cima, igual um animal selvagem.
A gente, infelizmente, vive num país onde a direita tem sangue nos olhos e a esquerda não. Não é? Nós temos uma esquerda molenga. A nossa esquerda é uma esquerda molenga. A direita não. A direita é selvagem. Não é? A direita ataca como um Rottweiler defendendo a casa. E a direita ataca como um Rottweiler defendendo a casa. E a esquerda se comporta como um Chihuahua. Essa é a realidade que a gente enfrenta. Se a esquerda não se reciclar, não entender o que está acontecendo, a gente fica falando do perigo do fascismo. Eu concordo com o perigo do fascismo. Agora, isso deve levar a esquerda a ser mais valente, mais corajosa, mais firme, e não mais mole. Não é? Então, esse é o retrato que nós temos. Há uma situação que tem que ser reorganizada. Nós precisamos de um giro na política do governo, um giro coerente. Eu vou mostrar um outro elemento que me preocupa. Uhum. O PT lançou uma campanha, pelo menos uma campanha virtual, uma campanha midiática, a taxação BBB, né? Bancos, bets... Qual é o outro B? E Big Techs? Não. É bancos, bets e... Nossa, esqueci qual é o outro B. Bilionários, enfim, bancos bilionários, e bets. bancos e bets. Isso. E deveria até incluir os Big Techs também, mas enfim. Bancos, bilionários e bets. Tá ok. Nós também podemos entender que no campo da esquerda há uma firme defesa do IOF. É absolutamente correta, progressista e deve ser apoiada com todas as forças, merece ser apoiada com todas as forças, uma política favorável à tributação dos ricos, que vem sendo defendida pelo ministro Fernando Haddad, que vem sendo defendida nas últimas semanas pelo governo, e que foi defendida nesse embate no Congresso. Agora, Daphne, essas políticas, esses impostos sobre os ricos, eles são importantes para uma melhor distribuição da carga tributária, e eles deveriam ser importantes para que o governo tivesse mais recursos para atender às expectativas dos mais pobres, para poder desenvolver mais aceleradamente o país, não é isso? Sim. Bom, mas o problema é que há uma questão estrutural no arcabouço fiscal que impede isso. Uhum. Quanto maior for a receita arrecadada, mais corte de despesas terá que acontecer. Sabe por quê? Porque pelo arcabouço fiscal, você tem uma incongruência no arcabouço fiscal. A saúde e a educação, elas crescem na exata proporção em que crescem as receitas. Então, se a receita crescer 10% por conta de impostos sobre os ricos, a saúde e a educação somadas crescerão esses mesmos 10%. Tá bem? Só que o orçamento total da União só pode crescer até 2,5%. O que acontece se saúde e educação crescem plenamente e os demais e o orçamento da União tem que crescer no máximo 2,5%? Os demais setores vão ter que ser arrochados para que o crescimento do orçamento possa se manter em 2,5%. É matemático isso. Não é? Então, vamos pegar aquele meu exemplo. Cresceu 10% as despesas. O governo pode aumentar as despesas em até 70% do crescimento das receitas. Seria 7%. Mas não é 7% porque você tem um teto de gastos que é 2,5%. Só que a educação e a saúde, elas vão crescer 10%, porque está dito na Constituição que a saúde deve crescer 18%, a educação cresce 18% da renda líquida da renda líquida e a saúde cresce 15%, dá 33%. Então, se saúde e educação acompanham o crescimento das receitas, para se manter no teto de 2,5%, os demais itens terão que ser arrochados. Vejam a incongruência no arcabouço fiscal. Se educação e saúde não forem retiradas do cálculo do arcabouço fiscal, uma maior arrecadação não beneficiará os demais setores do orçamento. Sim. Seria necessário tirar a educação e saúde do cálculo do arcabouço fiscal para que isso pudesse acontecer.
Senão, o governo continuará a ser obrigado a fazer cortes no orçamento. E já está fazendo isso. Se a gente olhar, por exemplo, para o decreto recente sobre o BPC, nós vamos ver que já está sendo feito um arroxo no BBC, ou está se tentando fazer um arroxo no BBC para poder caber dentro do orçamento. Uhum. Então, tem um problema no arcabouço fiscal que tem que ser resolvido por uma tática coerente. Como é que se resolveria esse problema? Propondo, além dos impostos sobre os mais ricos, propondo que saúde e educação, ou pelo menos educação, ficasse fora do arcabouço fiscal. O presidente Lula, a vida inteira, diz com toda razão que educação não é gasto, é investimento. Uhum. E um país sem educação para todos é um país que não tem futuro. Então, tira a educação do arcabouço fiscal. Aí você tira uma força de pressão que obriga ao corte de gastos. O arcabouço fiscal tem uma armadilha, uma contradição, um problema que leva ao arroxo dos gastos públicos. Os liberais, Daphne, eles propõem o oposto. O que eles estão propondo? Você deve ter lido a entrevista que saiu na Folha de São Paulo, com o novo relator da reforma administrativa, que é o deputado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, né? Ele claramente disse qual é o programa da direita, da centro-direita e da extrema-direita. 2 itens: desvincular o salário mínimo da Previdência e dos demais benefícios sociais, é um ponto, e o outro ponto, acabar com o piso constitucional da saúde e da educação. Esse é o programa da direita para resolver a contradição do arcabouço fiscal. É fazer com que o teto de gastos impere também sobre a saúde e a educação, impedindo que a saúde e a educação tenham o crescimento de verbas acompanhando o crescimento das receitas. Uhum. Então, você tem o arcabouço fiscal, ele tem uma posição, ele tem essa contradição intrínseca, estrutural, que paralisa o governo. Paralisa o governo. Ou bem, a direita vai ganhar essa parada, e saúde e educação deixarão de ter pisos constitucionais, e o salário mínimo deixará de estar vinculado ao crescimento da pensão e dos demais benefícios sociais. Isso será uma vitória do neoliberalismo e uma derrota estratégica da esquerda. A esquerda terá, se isso passa, a esquerda terá sofrido uma derrota estratégica, o governo terá sofrido uma derrota estratégica, ou o governo, com o apoio das ruas, já que parece ser esse o discurso, o bom discurso de ir às ruas, de falar com o povo, ou o governo apresenta, para lutar, ao menos, um projeto que tira educação e saúde do arcabouço fiscal. Elas não farão mais parte dos cálculos do arcabouço fiscal. Isso permitiria uma expansão orçamentária importante. Fora que o governo deveria reduzir as metas, ou seja, reclassificar a meta de resultado primário. Ou seja, não faz nenhum sentido num país como o Brasil, no mundo em que a gente vive, ter meta de déficit público zero. Nenhum país está fazendo isso. Os países estão todos gastando, investindo, porque tem que renovar sua infraestrutura. No caso dos países europeus, estão fazendo isso para gastar em armas. Qual o sentido do Brasil no mundo de hoje manter uma meta de déficit primário, uma meta de zerar o déficit primário, ou seja, de não gastar mais do que recebe, como se diz por aí, não é? Então, o governo teria que recalcular esses elementos, porque o arcabouço fiscal é uma bola de chumbo nos pés do governo, na minha opinião, para poder fazer esse giro que parece estar sendo ensaiado, esse giro à esquerda do governo. Tem que tirar essa bola de chumbo dos pés. Com certeza, Breno. Sempre, né, esse arcabouço fiscal fez a gente jogar na retranca, né, e, de fato, se houver uma comparação com outros países, não dá para entender. Agora, sobre essa aproximação aí das ruas, mas também a aproximação do Lula com o povo, né, a reaproximação. A gente viu ele ali na favela do Moinho. Matéria de hoje: Lula vai intensificar a agenda nas periferias para defender tributar os ricos em resposta à crise política. Então, essa crise muito grande, né, depois dessa derrota principalmente,
Mas com os olhos voltados ali para a disputa presidencial de 26, o Lula, então, decidiu adotar um tom mais combativo e concentrar esforços na retomada do vínculo direto com as camadas populares, é o que está dizendo aqui a nossa matéria do Brasil 247, mas também matéria do Globo. Como é que você vê essa estratégia? Você acha que isso funciona? Ele está mais presente nas periferias? Eu acho excelente, acho que isso é uma mudança muito importante, tanto a presença do Lula na periferia, quanto um discurso sobre tributação dos mais ricos. Eu acho que é uma medida que deve ser aplaudida, merece ser elogiada, merece ser apoiada, e, claro, merece e convoca a participação das pessoas, né, para apoiá-la. Agora, volto a dizer, será que isso é suficiente para o atual cenário? Porque se defender a tributação dos mais ricos sem poder gastar com os mais pobres e com o desenvolvimento do país é uma operação incompleta. Eu creio que o governo deveria acoplar a tributação dos mais ricos, o governo precisa resolver os problemas orçamentários para poder ter recursos para desenvolver o país, ampliar os direitos sociais e ampliar os benefícios para o povo. Daphne, vamos supor, o presidente Lula vai fazer um discurso sobre tributação dos mais ricos. É um discurso que teria ampla repercussão nas universidades, não é mesmo? Porque os trabalhadores da universidade, professores, servidores administrativos, eles são muito tributados, né? Os mais ricos não são tributados, mas quem ganha salário de professor ou de servidor administrativo paga 27,5% de imposto de renda, não é isso? Sim, exatamente. Agora, então, se essa campanha pela tributação dos mais ricos terá potencialmente uma excelente repercussão na universidade, por outro lado, o congelamento de 31% das verbas para as universidades provoca crise. As universidades estão sem dinheiro para pagar luz e água, porque, na lógica do arcabouço, teve que haver bloqueio de gastos. Então, é assim que se manifesta essa contradição a qual eu me referi do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele amarra o governo não consegue fazer esse giro à esquerda com maior coerência por conta do arcabouço fiscal. De toda maneira, Daphne, é melhor algo do que nada. Ou seja, essa campanha pela tributação dos mais ricos, a saída do presidente Lula às periferias para defender a tributação dos mais ricos, ela é ótima. Ela sozinha vira o jogo? Eu tenho minhas dúvidas. Porque esta contradição entre o discurso e a prática, ela pode impedir um avanço, uma recuperação da popularidade do governo e uma melhor preparação para 2026. Sim. Ô Breno, deixa eu pedir para o pessoal apoiar a gente aqui em pix@brasil247.com.br e, se puder, torne-se membro aí do 247 no YouTube. Bom, hoje o Lula vai definir se leva ou não ao STF a derrota lá no Congresso sobre o IOF, né? Até o PSOL já se adiantou, me parece, não sei o que você acha disso, e você ainda quer falar sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre o cenário, até que tem a ver com o que a gente está falando, né? Um cenário internacional aí, vi que você compartilhou matéria do Opera Mundi sobre o Chile, né? A comunista Janete Jara vence prévias e será candidata governista à presidência. E tem aqui também uma outra questão de posicionamento muito firme, que é o candidato prefeito de Nova York, Mandani, defendendo a sua campanha e seu socialismo democrático. Então, a palavra socialismo está aí em alta em alguns lugares, né? Talvez combine aí com o que você falou, que tem que se adotar, aqui no Brasil tem que se adotar uma tática mais definida do que se quer para o povo, né? Enfim, que você, não sei se você pode escolher ou se quer falar de alguma agenda internacional, de alguma coisa internacional, porque a gente só tem 10 minutinhos. Breno, estou preocupada com o tempo aqui. Não,
são notícias de cenários completamente diferentes, o chileno e o de Nova York, mas revelam, de toda maneira, que você tem, no meio dessa situação bastante delicada do mundo ocidental hoje, você tem um certo renascimento ou possibilidades do renascimento de um discurso e de uma alternativa de esquerda. Nas primárias chilenas, no qual votaram, nas primárias chilenas, elas foram organizadas nesse domingo para eleger quem será o candidato de esquerda para as eleições presidenciais chilenas. Quem que podia votar nas suas primárias, Daphne? Poderiam votar todos os eleitores do país, menos aqueles que estão filiados a partidos que não pertenciam à organização das primárias, menos aqueles que estão filiados, portanto, aos partidos que não são de esquerda. Então, se você fosse filiado do Partido Democrata Cristão, você não podia participar. Se você fosse filiado à UDI, você não podia participar. Mas qualquer eleitor que fosse ou não filiado aos partidos de esquerda, desde que não fosse filiado aos partidos fora da esquerda, poderia participar. Então, é uma eleição que teve uma participação relativamente massiva, né? Levando em conta que é uma primária. E nessa primária não ganhou uma candidatura moderada, não ganhou a candidatura do Partido pela Democracia, que é um partido social-democrata de direita, não ganhou o candidato do partido de Boric, Frente Ampla, teve uma votação irrisória, somente 8%, e quem venceu foi a Janet Jara, do Partido Comunista Chileno. Então, são ventos pela esquerda. Algo mais ou menos semelhante aconteceu em Nova York, ganhou um candidato muçulmano que se reivindica socialista e que disse que se Netanyahu pisar em Nova York, ele vai cumprir a sentença, ele vai cumprir o mandato, digamos, de prisão preventiva de Netanyahu, promulgado pelo Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, também venceu pela esquerda, mas são primárias da esquerda chilena, primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece nas eleições. As eleições de ambos serão processos difíceis, não são processos fáceis, exatamente porque você tem um crescimento importante da extrema-direita no Ocidente, né? Tanto no Chile quanto em Nova York. Né? Então, você pode ter uma situação bastante delicada, tanto para a candidatura da Jara, quanto para a candidatura democrata que foi escolhida em Nova York. Será que ela é parente do Vitor Jara? Não tem parentesco. Não. É um sobrenome relativamente comum no Chile. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Janet Jara em uma oportunidade. Ela é uma pessoa assim, historicamente vinculada ao Partido Comunista Chileno. Agora, ela é uma personalidade política mais moderada dentro do Partido Comunista. Ela não é como Daniel Radcliffe. Tá? Ela também não é, digamos, da corrente mais moderada do PC chileno. Ela é uma figura mais centrista, mas uma figura de esquerda, com tradição marxista, inegável. Muito bem. E sobre essa questão de judicializar a derrota do IOF? Olha, eu creio que é uma medida correta. Né? E é uma medida que efetivamente pode reverter a decisão e derrotar os partidos de direita no Congresso. Agora, é uma medida que só pode ser tomada, na minha opinião, Daphne, se o governo estiver convencido, unificado e preparado para um confronto com os partidos de direita. Porque depois que houver a judicialização, e se a judicialização ela for positiva, ou seja, se o STF considerar inconstitucional a derrubada do decreto do IOF, haverá guerra. Esses partidos de direita reagirão. Alcolumbre e Mota provavelmente reagirão.
Então, é uma medida que tem que ser bem calculada. Eu acho que ela é uma medida correta, mas ela não é uma medida isolada. Ela tem que vir acompanhada de uma mudança da tática. Você não toma uma medida como essa, penso eu, e se você quiser retornar à tática da frente ampla. Né? Seria uma incoerência, porque uma medida como essa provavelmente será vista no Congresso como uma declaração de guerra. Ou seja, se o Lula tomar essa decisão, pode ser sinal, então, que ele já abandonou essa tática, né? Claro, agora, há que se tomar cuidado com isso, né, que a gente vem conversando aqui. É uma mudança de tática relativamente abrupta e ela tem que ter uma certa coerência para funcionar. Ela não pode ser só um discurso. É necessário que o povo perceba ganhos nessa tática, que o povo perceba que o governo, ao conflitar com o Congresso, o governo está tentando se libertar para ajudar mais o povo, para fazer o país se desenvolver mais, para investir mais em saúde, mais em educação, mais em assistência social, para a vida melhorar mais e mais rápido. Se isso não ficar claro para o povo, Daphne, eu temo que seja insuficiente o discurso. Entendi. Perfeito. Muito bem, alguma questão internacional aí que a gente não tenha tratado que você queira falar? Para a gente encerrar? Bom, nós temos uma montanha de questões internacionais, né? Isso é o que não nos falta, uma montanha de questões internacionais. Mas acho que hoje o tempo está exíguo, né? E a gente fazia tempo que a gente não dedicava aqui uma conversa Ao Brasil. às questões brasileiras, né? Então, acho que a gente pode passar hoje a questão internacional, deixá-la para a próxima segunda, para fazer na próxima segunda, nós estaremos em plena cúpula do BRICS, né? Essa talvez seja a questão internacional que me preocupa. Expectativa aí da porque nós temos um esvaziamento do BRICS. Uhum. Porque Xi Jinping não virá, e há uma especulação de por que ele não virá, não está claro por que ele decidiu não vir. Vladimir Putin já se sabia que ele não viria. Isso. Agora, alguns chefes de Estado do Oriente Médio também estão dizendo que não vem, parece que é o caso do presidente do Egito, que disse que não viria. Então, você está tendo aí um certo esvaziamento da cúpula do BRICS, porque todas as cúpulas anteriores do BRICS, com exceção da cúpula da África do Sul, que foi a penúltima, né? A última foi em Kazan, na Rússia, a penúltima foi na África do Sul. Na penúltima, Putin já não foi, por conta do mandato de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. O governo da África do Sul deu garantias a Putin de que ele não seria preso, mas ele houve por bem não ir à reunião, né? Mas todas as cúpulas do BRICS, desde a sua fundação, tiveram a presença dos chefes de Estado dos países fundadores. A única exceção foi a África do Sul, e agora no Brasil nós estamos aí com um cenário no qual 2 dos 5 presidentes fundacionais do BRICS, 2 dos presidentes dos países fundacionais do BRICS não se farão presentes, né? Vladimir Putin já disse que não vem, será representado por Lavrov, por seu chanceler, e o presidente chinês também não virá. Xi Jinping também não estará presente. Então, eu me preocupo com essa reunião do BRICS, o seu esvaziamento, e tenho tentado entender, conversando com muita gente, Daphne, o que aconteceu, por que se esvaziou essa reunião? Por que Xi Jinping não virá? Há uma especulação de que ele teria ficado chateado com o fato do presidente indiano, com quem a China tem suas rivalidades, ser recebido, durante a reunião do BRICS, ele será recebido em uma visita de Estado pelo presidente do Lula, o Modi. Eu acho essa uma explicação pouco realista, né? Porque se a China tem tal grau de animosidade com a Índia, por que a China aceitou compor o BRICS com a Índia? Se já era o Modi que governava o país. Então, essa explicação me parece pouco realista. Bom, alguns outros dizem que Xi Jinping está reagindo ao fato de Lula ter ido à reunião do G7 no Canadá em pleno ataque norte-americano contra o Irã.
precisa ver se é isso mesmo, ou que tenha ido a essa reunião e, além disso, ter tirado aquela foto lá do Zelensky na foto coletiva, que isso teria chateado os russos e teria chateado os chineses. Precisa entender o que aconteceu, mas a ausência de Xi Jinping ele é um fato importante, né? Bom, vamos acompanhar e a gente vai falar disso, obviamente, na semana que vem também. Queria agradecer aqui ao Manuel Matias, falando, não compreende que saúde, né? Ele falou Breno, mas eu acho que ele estava falando, concordando com você, que saúde e educação também são alavancas para o desenvolvimento, falando do arcabouço fiscal. Posso esclarecer, porque eu Claro. entendo qual é a confusão tá. que as pessoas podem ter. Veja, eu não estou propondo excluir saúde e educação do orçamento, é excluí-las do arcabouço fiscal. Ou seja, hoje, para calcular o orçamento, você tem uma pressão da saúde e da educação, porque saúde e educação, elas constitucionalmente crescem acima do teto do arcabouço fiscal. Elas crescem, somando saúde e educação, 33%, elas têm que equivaler sempre a 33% da receita líquida da União. Portanto, para que o orçamento possa alcançar a meta do arcabouço fiscal, que é um crescimento máximo de 2,5% dos gastos sobre o ano anterior, descontada a inflação, para que se possa chegar nesse número de 2,5%, todos os demais itens do orçamento têm que ser arrochados abaixo de 2,5%, para que seja preservada essa meta de 2,5%. Então, o que eu estou falando é tirar a saúde e a educação do arcabouço fiscal. Se tirar saúde e educação do arcabouço fiscal, portanto, do cálculo da meta do arcabouço fiscal, aí você poderá ter mais folga para os demais itens do orçamento. Isso. Então, aí você teria educação e saúde crescendo conforme a receita líquida da União, e você teria os demais itens do orçamento, esses sim, submetidos a uma meta de 2,5% de crescimento. Eu acho ruim essa meta, de toda maneira. Não é nenhuma Brastemp, não é nenhuma maravilha, mas seria melhor que a situação atual, no qual o arroxo orçamentário ele é brutal, exatamente por conta do crescimento das verbas para a saúde e educação. A direita quer acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação. Tem gente até dentro do próprio governo que quer a mesma coisa, acabar com os pisos constitucionais de saúde e educação, acabar com a vinculação do salário mínimo às pensões. Eu sou contra isso. Esses direitos devem ser mantidos. Mas para que eles sejam mantidos e o arcabouço fiscal continue a existir, já que eu considero que, nesse momento, não há forças no parlamento para acabar com o arcabouço fiscal, nem o governo estaria disposto a uma medida desse tipo. Então, o que é possível ser feito? O que é possível ser tentado? Porque é claro que precisa de votos no parlamento para isso. Tirar a saúde e a educação do cálculo do arcabouço fiscal, para preservar as verbas da saúde e educação, não para reduzi-las, para preservar essas verbas e, por outro lado, para ter menos arroxo sobre os demais itens orçamentários. Perfeito. Para a gente terminar aqui, o Gerson pergunta se o governo pode não cumprir o arcabouço fiscal, qual seria a alternativa? Agradecer a Analice Passarinho, que renovou aqui o status dela de membro. Obrigada, Analice, e nos presenteou com o super sticker. Congresso Inimigo do Povo, fora o Mota. Sobre essa alternativa, a gente está meio sem tempo, mas se você quiser falar, tem alternativa? Não cumprir o arcabouço fiscal? Se o governo não cumprir o arcabouço fiscal pura e simplesmente, ele sofre punições no ano subsequente. Então, por exemplo, se o governo não cumprir o arcabouço fiscal em 2026, uma das punições é que o crescimento das despesas no ano que vem, 2020, se o governo não cumprir em 2025, uma das punições é que, em 2026, o governo só poderá aumentar os gastos em 50% do crescimento das receitas e não mais 70%. Essa é só uma das punições. Né? Então, se o governo não cumpre, ele é punido. Reduz-se o crescimento
das despesas no ano subsequente. Eu acho que não é um problema de cumprir ou não cumprir o arcabouço fiscal. É um problema de, ao menos, mudar o arcabouço fiscal. Qual mudança? Tira a saúde e a educação do cálculo. Tira a saúde, tira pelo menos a educação do cálculo, para poder aliviar o arroxo orçamentário e o governo poder investir mais. O Brasil ter mais recursos para ciência, para tecnologia, ter mais recursos para investimento. Perfeito. Breno, a gente está aqui com o tempo bem apertado. Hoje não, essa semana você vai fazer algumas entrevistas, né? Se quiser anunciar algumas delas, é o tempo agora. E aí, eu acho que eu te mandei a nossa grade, né? Mandou. Está aqui. Então, vamos lá. Hoje, às 11, Jamil Chad. Terça, às 11, Robson Farinazzi, editor do canal Arte da Guerra. Na quarta-feira, dia 2, Arlene Clemecha, professora de História Árabe. Na quinta, presidente do PCO, às 11 horas também. E na sexta, José Arbex, analista de geopolítica, sempre às 11 horas, não é isso, Breno? Isso. E amanhã, Daphne, já que a gente está falando de BRICS, amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou fazer um programa sobre o BRICS. Né? É um programa para explicar como é que funciona o BRICS, e além de explicar como funciona o BRICS, é um programa para analisar toda essa situação da ausência da China. Estou te mandando aqui o cardzinho para passar para o pessoal, para tentar explicar esse problema da ausência do presidente Xi Jinping, da ausência do presidente Vladimir Putin. Eles vão participar por vídeo, não é? Mas, enfim, o que representa a ausência deles e entender melhor qual é a situação atual do mundo, qual é o papel do BRICS, o que o BRICS pode ou não pode fazer. Então, eu vou dedicar o programa a isso. Eu vou contar um pouco a história do BRICS, para as pessoas terem uma visão panorâmica, e vou também falar dessa situação atual dessa próxima reunião da cúpula no Rio de Janeiro. Né? Então, esse é o meu programa de amanhã, terça-feira, às 5 horas da tarde. Eu acho que é um tema muito interessante, que a gente precisa se informar, porque vai ser o grande tema internacional, aqui no Brasil, pelo menos, na próxima semana. Né? É isso. Obrigada, Breno. Grande abraço. Boa semana de trabalho para você. Obrigado, Daphne. Para você também. Uma boa segunda, uma boa semana para todas e todos que nos acompanham. Valeu. Muito bem, gente. Vamos deixando aí o like, compartilhando essa live, já trazendo aqui nessa última parte do nosso Bom